Minhas irmãs e meus irmãos, a liturgia que nós escutamos nessa missa, as leituras que nós escutamos, são muito importantes para o nosso caminhar, para a nossa caminhada como cristãos, como discípulos e discípulas de Jesus. A primeira leitura, tirada do livro do profeta Jeremias, denuncia uma falsa segurança. Os habitantes de Israel achavam que pelo fato de o templo estar em Jerusalém, e a ideia do templo é que o templo era a casa de Deus, então essa ideia de que Deus morava no templo era para eles uma falsa segurança. Eles achavam que porque tinha o templo ali, então Deus estava com eles e, portanto, podiam viver do jeito que quisessem. Tanto que o profeta Jeremias, hoje na leitura, ele repetiu numa frase 3 vezes: é o templo do Senhor, o templo do Senhor, o templo do Senhor. E aí Jeremias diz: não se agarrem nessa falsa segurança, porque não é simplesmente pelo fato do templo estar em Jerusalém que estavam todos seguros, mas era preciso fazer a vontade de Deus. E essa leitura também é um alerta para nós, porque muitas vezes a gente pensa que o fato de ser batizado, de ter sido batizado, de ser cristão, automaticamente já nos garante certos privilégios diante de Deus. E não é assim. Deus quer que a gente faça a sua vontade. Então não basta se apegar em falsas seguranças. O caminho certo, o caminho do cristão é o caminho do fazer a vontade de Deus. E esse fazer a vontade de Deus, minhas irmãs e meus irmãos, tem a ver com o respeito às pessoas, a dignidade das pessoas. Por isso, essa leitura se encaixa muito bem nesse dia em que nós estamos celebrando a pastoral da pessoa idosa, o dia dos avós, o dia dos idosos também. Porque muitas vezes, quando alguém chega a essa idade tão bonita, é desrespeitado, é colocado lá no fundo da casa, no fundo do quintal, é abandonado pela família. E a pastoral da pessoa idosa tem essa missão bonita, essa responsabilidade bonita de cuidar da vida e da dignidade dos nossos vovôs, das nossas vovós, dos nossos irmãos. E nisso está fazendo a vontade de Deus, porque o cuidado pela vida humana, o cuidado pela dignidade das pessoas é cumprir a vontade de Deus. Porque o que mais Deus quer é que a gente cuide de cada pessoa, porque cada pessoa é imagem e semelhança de Deus. No Evangelho, Jesus nos contou a parábola do joio e do trigo. O joio é o que a gente aqui normalmente chama no Ceará de tiririca. É aquele mato que vai crescendo no meio da plantação, muitas vezes corre o risco de destruir a plantação. E lá na terra de Jesus, o joio, a tiririca, ela é muito parecida com o trigo. E aí Jesus conta esta parábola para falar do trigo, que representam as pessoas boas, e do joio, que representa as pessoas más. O reino de Jesus é como esse campo, é como esse terreno onde está plantado o joio e o trigo. E enquanto os dois estão crescendo, é muito difícil de identificar. E por isso Jesus conta essa parábola, puxando nas nossas orelhas, para que a gente tenha paciência. Porque muitas vezes a gente quer logo apontar o dedo: fulano é bom, ciclano é ruim, Beltrano é bom, ciclano é não sei o quê.
Jesus disse que não é o tempo para isso. E também nos alerta que o único que pode fazer esse discernimento não são os empregados do dono do terreno. O dono do terreno é Deus, mas é o próprio dono do terreno. Só Deus conhece o coração. E Deus é paciente. Deus é paciente. Às vezes a gente corre o risco de ficar pensando, né? Por que Deus não estala logo os dedos e elimina tudo que é gente ruim desse mundo, né? Mas se a gente pensar isso, a gente está sendo uma pessoa boa ou uma pessoa ruim? Querem que algumas pessoas sejam eliminadas. Então, tem que prestar atenção, né? Que às vezes a gente quer a eliminação dos maus, mas querer a eliminação dos maus não é uma atitude boa. Então a gente precisa aprender a ter a paciência de Deus, porque sempre é possível a mudança. Deus não desiste de ninguém. Deus não desiste de ninguém. Deus está sempre dando novas chances, novas oportunidades. E, portanto, o tempo de vida deste mundo não é tempo de dizer quem merece e quem não merece o céu. Isso pertence ao dono do terreno, que é Deus. E o que é que cabe a nós, Pai? A nós cabe ser trigo. E ser trigo significa produzir bons frutos. E na medida em que a gente produz bons frutos, na medida em que a gente faz o bem, na medida em que a gente ama, na medida em que a gente cuida dos outros, a gente pode estar contribuindo para que as outras pessoas que muitas vezes erram, que muitas vezes têm atitudes erradas, que muitas vezes são más, que essas pessoas mudem, que essas pessoas se convertam. Então, o alerta de Jesus no Evangelho de hoje é que a gente aprenda a ter a paciência de Deus, porque Deus não desiste de ninguém. Ninguém está perdido para Deus. Ele está sempre oferecendo uma chance, Ele está sempre oferecendo uma oportunidade. Então, que a partir dessa liturgia de hoje, a gente aprenda a ser canal do amor, da graça de Deus, para que também outras pessoas possam entrar no mesmo caminho de salvação que nós estamos trilhando. Mas sempre recordando a primeira leitura: ninguém se considere automaticamente salvo, né? Ah, não, eu sou cristão, eu já fiz umas 3 coisinhas boas, então eu já estou no céu. A gente precisa ser bom, não é só por 3 coisinhas, não. A gente precisa ser bom na vida toda. Caminhar sempre nos passos de Jesus, fazendo bem e amando todos os dias. E assim a gente se torna também espelho e canal do amor e da misericórdia de Deus neste mundo. Que a palavra de Deus nos ilumine, a Eucaristia nos alimente, para que cada vez mais a gente possa fazer o bem. E fazendo o bem, a gente possa ajudar também outras pessoas a ingressar nesse caminho bonito, nesse caminho de salvação. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Bem, nessa missa dos avós, missa dos idosos, então a gente oferece a oportunidade também de os idosos, os avós, receberem o sacramento da unção dos enfermos. Mas antes disso eu gostaria de fazer um esclarecimento, porque ainda hoje existe muito preconceito em relação ao sacramento da unção dos enfermos. Lá na antiguidade, muita gente chamava esse sacramento de extrema unção. Ou seja, tinha gente que achava que era um sacramento para matar, né? Quando chamava o padre, dizia assim: vixe Maria, já está no fim. Aí não chamava o padre não queria chamar, porque ninguém tinha coragem de chamar o padre. Não, minha gente, o sacramento da unção dos enfermos não é assim.
sacramento da unção dos enfermos